Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Trazemos aqui hoje mais um assunto bastante comentado ultimamente e que traz, de certa forma, muitas preocupações para a grande parcela da humanidade. É sobre as catástrofes que são anunciadas. Na verdade, notícia boa não dá ibope. O que traz atenção e chama a atenção das pessoas e prende as pessoas em determinados assuntos é exatamente aqueles catastróficos, aqueles que metem medo, aqueles que trazem preocupação. Isso se explica um pouco pela psicologia humana, em virtude de que o ser humano está sempre na defensiva, tentando se proteger de um perigo iminente, de um inimigo invisível, daquilo que pode acontecer ou que deixa de acontecer. Isso nada mais é do que memórias, registros de alma que estão no nosso subconsciente. Situações vividas ao longo dos séculos e que a alma carrega como lembrança, como uma memória negativa, um trauma. Porque se algo aconteceu e foi realmente doloroso, foi muito difícil, impactante, fica registrado para as encarnações posteriores, e isso faz com que cada um sempre tenha, de certa forma, ainda medo, insegurança, que nada mais são do que os traumas vividos. E é em cima disso que os aproveitadores de plantão se utilizam para barganhar, para controlar, para disseminar ainda mais medo. Nós tivemos agora há poucas semanas um fato inusitado. Ali no sudeste do Brasil, onde há uma época agora de bastante chuvas, e este ano estão um pouco acima do normal, a Defesa Civil lança advertências ou avisos, porque pode acontecer uma tempestade, um alagamento, um desmoronamento, enfim. São aqueles avisos de prevenção que aqui no Sul já estamos acostumados há muito tempo. Mas as pessoas estão traumatizadas, não somente desta vida, mas de vidas passadas. E esses avisos, às vezes, embora tenham a intenção da prevenção, eles acabam provocando um medo exagerado nas pessoas. Eu até vi alguns comentários que diziam que os avisos matam mais do que o evento climático em si. Não se sabe as estatísticas, não temos como dizer se isso é verdade ou não, mas que causam apreensão, isso é verdade. Quando há já dentro de cada um de nós o medo de algo, toda vez que aquilo é lembrado, vai potencializar esse medo. Nós já falamos em edições anteriores que o medo geralmente, ou quase que sempre, é uma memória daquilo que já vivemos. Então, se entendêssemos isso, talvez conseguíssemos superar o medo. Por que o medo, se eu já passei por isso? É óbvio que, eventualmente, alguém pode passar 2 vezes por a mesma situação, numa mesma encarnação, mas o normal é não passar 2 vezes. Lembrando também que nós temos os planos de alma, e ninguém passa o que não precisa passar, porque a alma, antes de reencarnar, ela já está na 4ª dimensão, que é uma dimensão acima da 3ª, onde ela vive a experiência da carne. E lá ela tem a lembrança do passado
e a visão do futuro, e ela sabe exatamente onde precisa estar e o que vai acontecer, e ela encaixa o seu plano de alma para viver aquilo que ela estará presente em determinado tempo da sua vida corpórea. Existem também os planos divinos que regem os mundos, e não há nada e ninguém que possa mudar esses planos. Se eu falei algumas ocasiões anteriores que nós não estamos jogando na loteria porque não existe acaso, nem sorte, nem azar. Estamos aqui cumprindo um plano de alma projetado por nós mesmos, conhecendo o futuro e o que necessitaríamos passar a fim de evoluir, de resgatar karmas, enfim. E o plano de alma, ele é sagrado. Ninguém pode interferir por livre escolha para mudar o plano de alma de terceiros. Se você, se eu, se qualquer uma outra pessoa precisa passar por determinada situação, por uma escolha da alma, nós vamos encontrar essa situação, senão perderíamos a oportunidade nesta encarnação de fazer o passo adiante na escada da evolução. Ninguém desencarna antes da hora, a não ser por livre e espontânea vontade, porque senão a alma seria prejudicada. Ela precisa de, um exemplo, 80 anos e alguém diz, não, você vai morrer aos 40, aos 50, por causa que vai acontecer tal coisa. Isso é impossível, porque a alma sabe onde ela deve estar, onde ela vai estar e o que vai acontecer, e ela já tem um prazo, e ela não estará naquela situação que vai provocar o possível desencarne. Porque o plano divino, ele é soberano. Então ninguém passa o que não tem que passar, ninguém morre antes da hora. Quando temos essa consciência, os anúncios catastróficos deixam de meter medo. Porque a catástrofe só vai acontecer para aquele que precisa passar por ela. E ninguém foge de si mesmo, porque o plano da alma é feito para si. Eu, quando comecei a fazer esse áudio hoje, a frase que me veio é exatamente esta: a catástrofe é acreditar nela. Se eu acredito na catástrofe, eu já estou vivendo ela, mesmo que ela não aconteça, porque eu estou sentindo. Então ela já aconteceu mesmo sem ter acontecido, porque eu criei a energia e a frequência daquela situação. Eu vivi sem precisar acontecer de fato. Isso é tão profundo que, se você analisar um medo, por exemplo, todas as pessoas que têm medo de algo, mesmo que elas passem a vida toda, não importa quantos anos, 50, 100, mesmo que ela não passe pela situação, ela viveu a vida toda com aquele medo, então ela viveu a situação o tempo todo. É muito pior do que se tivesse passado pela situação, porque tudo é superado. Acontece uma desgraça, uma situação difícil e passa, mas se tem o medo que vai acontecer e isso não vai acontecer, ela passa a vida inteira como se estivesse vivendo a cada dia a situação tanto temida. Então a catástrofe, de fato, é acreditar nela. Nós temos, sim, eventos naturais que aconteceram todos os tempos. Em algum lugar do planeta, isoladamente ou numa área muito grande, mas sempre existiram situações que fazem parte dos movimentos naturais dos mundos. O próprio planeta Terra, que é uma consciência viva, precisa evoluir, precisa se limpar, precisa se ajustar.
E é como se você fosse calçar um sapato e ele aperta um dedo. Vamos supor que o sapato esteja apertando o dedo mindinho. E você precisa ajeitar o pé lá dentro para que ele fique mais confortável e sinta menos esse desconforto. A Terra, como consciência, faz isso. Ela se ajusta aqui, se ajusta ali, porque ela está também em constante evolução, um crescimento de consciência. É como uma criança que o pai ou a mãe vestiu ela com uma determinada roupa, daí uns meses já não serve mais, precisa uma maior, porque ela está crescendo, está se ajustando e é preciso então adequar a sua vestimenta. O planeta Terra precisa adequar as suas energias, as suas frequências, de acordo com o seu grau de evolução, de transição, como agora que estamos passando por uma transição. Se até por volta de 1750, quando iniciou a transição planetária, que é estimada em 3 séculos, obviamente que os bilhões de anos desse planeta andaram num crescendo evolutivo natural, eu diria até que demorado. Mas agora na transição ela vai agilizar todos os movimentos. Estamos no final. Felizmente estamos no final, então o pior já passou. Mas ainda há ajustes. Temos as informações que na nova Terra será um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Obviamente não terá dor e sofrimento para a sua humanidade. Então pensamos e acreditamos que não haverão eventos catastróficos. Já dissemos aqui que a nova Terra não haverá nem os desertos, tudo vai florir, não haverá terremotos, não haverá tsunamis, não haverá calor e nem frio excessivo, porque se ninguém precisa passar por nenhum sofrimento, nenhuma prova, para que haveria isso? Ou se isso acontecer ainda, talvez a humanidade não sinta isso. Porque veja bem, se a Terra hoje está fazendo uma transição de dimensão, inclusive, nós já estamos vivendo a terceira, a quarta e a quinta dimensão ao mesmo tempo. E há consciências humanas que já conseguem acessar frequências de sexta e de sétima dimensão. Então nós temos aqui uma prateleira de dimensões. Se entendermos bem como funcionam as frequências e as vibrações dentro das dimensões, nós vamos entender que mesmo neste momento do planeta Terra e da humanidade, há muitos acontecimentos e tem pessoas que não precisam se envolver com alguns, tem outras que precisam se envolver com outros, porque cada um está fazendo o seu processo, passando pela peneira necessária, curando, limpando, aprendendo, desenvolvendo, evoluindo. Porque se você não fizer o processo, que são os degraus finais da escada, você não chega ao topo. Se você não subir os últimos metros da montanha, você não sobe ao topo da montanha. E há pessoas, consciências, na verdade, que são almas, porque a consciência e a alma é a mesma coisa. Há consciências em todos os níveis dessa subida, seja da escada, seja da montanha, compare como achar melhor. Então alguns estão vivendo uma catástrofe, enquanto outros nem sequer percebem isso. E não são somente os eventos coletivos, mas os eventos individuais. Você não sabe o que o outro está sentindo, está passando, está vivendo. Qual é a consciência daquele teu vizinho, do teu familiar? Por mais que você conviva próximo,
Você pode ficar sabendo de algumas coisas superficiais, mas jamais você vai sentir a profundidade do sentir do outro. E é lá que está a vibração, a frequência. Então, a catástrofe que se acomete sobre alguém pode simplesmente passar despercebida por outros. Embora as previsões estejam pipocando a todo momento, sabemos que muitas delas são provocadas de propósito, potencializadas de propósito, a fim de causar mais e mais medo. Porque o medo é uma energia tão negativa que atrapalha o final da transição planetária e dá um fôlego para aquele grupo que quer o controle da Terra para sempre, embora não possam, porque assim é determinado pelo Criador, que tudo vai findar, mas eles têm uma sobrevida, mais um pouquinho. Eu acho interessante que tem pessoas que têm medo de catástrofes naturais, mas defendem certas autoridades e pessoas governantes que têm o poder de decidir a vida das pessoas, defendem aqueles que realmente provocam a maior catástrofe, que é aquilo que nos afeta diretamente. Porque se você tem como se proteger de um furacão, de um tornado, de uma tempestade, às vezes você não tem como se proteger de certas imposições que vêm de cima para baixo, provocada pela própria humanidade, pelos próprios humanos. Quantas pessoas sofrem horrores, não por causa da natureza, não por causa de doenças, nem por causa de dificuldades de relacionamentos, de trabalho, financeiros, mas sim por imposições de pessoas. E às vezes nem precisa ser autoridades, pode ser um vizinho que incomoda, pode ser uma pessoa dentro da família que é narcisista, que atrapalha todo mundo. Um relacionamento, às vezes, alguém que se aproveita, eu diria até, de certa forma, escraviza o outro porque quer que o outro faça os seus caprichos. Então, catástrofes tem de todas as cores e de todas as formas, mas quando é uma catástrofe que atinge uma grande proporção de pessoas, uma comunidade, então ela causa realmente um estrago muito grande no emocional das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Então não vamos acreditar nas previsões como uma coisa de fato. Vamos nos precaver, sim. Se uma tempestade se aproxima, se proteja. Se um evento está iminente, se proteja. Cautela não faz mal para ninguém. Mas não tenha aquele medo exagerado, porque ninguém passa o que não precisa passar. Acredite e confie, porque existe o plano de alma individual e existe o plano coletivo de almas e existe o plano divino para os mundos. E isso vai determinar sempre as regras do jogo. Aquilo que vai acontecer para cada um, as escolhas de cada um decidem o que vai fazer dali em diante. Mas o que precisa passar vai acontecer e o que não precisa passar não vai surgir na vida de quem quer que seja. Nós devemos nos preocupar não com os eventos da natureza, mas sim com aqueles provocados pelos humanos. Ninguém causa mais dor e sofrimento
que os próprios humanos para outros humanos, seus irmãos. Eu não sei de onde eu vi uma mensagem há poucos dias, mas era uma mensagem maravilhosa, mas eu não lembro nem o título, nem como, mas eu lembro de uma frase. Aqui no planeta Terra, temos uma humanidade única. Talvez da galáxia, talvez do universo. Local, pelo menos, porque existem muitos universos que formam os multiversos e o cosmo infinito. Mas pelo menos nesta galáxia, esta parte da humanidade que aqui aportou e vive, experiencia esta escola de almas, saem os melhores mestres desta galáxia. Mas também aqui existem, quando o ser humano quer realmente mostrar o seu lado perverso, os piores elementos que se possa imaginar. Então nós temos aqui realmente não somente a dualidade, mas realmente as polaridades extremas. E em alguns textos e áudios anteriores, durante as mensagens, as informações que vêm, trazem ou trouxeram também informações de que agora, neste final de transição planetária, cada ser humano aqui encarnado, cada alma aqui encarnada, como ser humano, vai mostrar o seu melhor ou o seu pior. O extremo daquilo que vibra dentro de cada um vai ser mostrado agora. Já está sendo. Ou alguém tem dúvida sobre isso? Nós vamos ver as duas linhas de tempo nitidamente. Aquela que leva para a nova terra e aquela que vai levar para o exílio. Isso vai ser tão visível que seria quase impossível alguém não perceber. Vai chegar um momento que todos vão perceber isso. Mostrar o seu melhor e mostrar o seu pior. É uma escolha de cada um. Esta finalização de ciclo vai ser bem interessante porque, de acordo com a capacidade que nós temos de entendimento, vai aliviar ou vai piorar um pouco a situação de cada pessoa. Esta vibração que nós estamos entrando agora, ela está se ajustando de acordo com a nossa frequência individual. Nós não dependemos de nada externo. Nós dependemos única e exclusivamente daquilo que está dentro de nós. Faça valer o teu poder, faça valer a tua vontade, o teu conhecimento, as tuas intenções, as tuas ações. Porque o drama que está lá fora é para ser assistido, mas não é para ser participado. Você só entra no drama se você quiser. Então você vai agir como um personagem. Veja o drama e não faça parte do drama. Porque se você resolver entrar como um personagem, você não vai assistir da arquibancada, você vai ser o personagem, vai viver o personagem, vai sentir o personagem. Mas é uma escolha de cada um. Quando alguém anuncia uma catástrofe, é um problema dele. Ele não deveria fazer isso, mas ele faz, é uma escolha dele. Porque aquelas pessoas que tentam incutir no outro aquilo que está desejando, está plantando uma semente dentro de si que vai germinar e vai trazer para si próprio
o resultado daquilo que deseja para os outros. Nós vamos ver agora, nesse final de tempo, de ciclo, final da transição, nas próximas décadas, nós vamos entender perfeitamente como funcionou tudo isso até aqui e como termina isso também. Nós vamos ver que tudo aquilo que as pessoas fizeram vai voltar exatamente para si próprio. Porque até antes desta encarnação atual, se plantava numa estação, se colhia na outra, como é normal. Então se plantava numa existência, numa encarnação, se colhia na outra. E era difícil entender isso porque não se tinha lembrança. Não se lembrava das vidas passadas. Mas agora nós vamos ver dentro desta mesma encarnação tudo isso acontecer. É o último lance do jogo, como se diz, para que possamos compreender de fato o que é a lei do retorno, o que é a lei da ação e reação. Finalizar esse ciclo, de acordo com a frequência de cada um, vai remeter então a alma para a frequência da nova terra ou do exílio, porque é assim que será. Nós estamos passando agora um tempo, já disse antes aqui, onde as dimensões estão sobrepostas. Aquelas pessoas que ainda vibram na velha energia, da velha terra, estão fincadas com os dois pés na terceira dimensão. Vai ser muito difícil sair. Se você já viu alguma pessoa entrar num pântano e o lodo ser muito espesso e a pessoa não consegue mais sair porque para sair tem que firmar um pé, senão não tira o outro. E quando vai afirmar um, afunda aquele também. Quanto mais tenta afirmar, mais afunda. E assim vai se afundando. É o que está hoje a terceira dimensão. Quem não está ciente disso vai ficar preso com os dois pés na terceira dimensão. Nós estamos também com a consciência expandindo rapidamente, aqueles que obviamente trabalham para isso e querem expandir a consciência, porque tudo é uma questão de querer, de decidir, de escolha. As nossas consciências, mesmo encarnadas, estão subindo de grau e acessando frequências da quarta dimensão que antes, para acessar essa quarta dimensão, tinha que desencarnar. Agora podemos acessar, é o conhecimento que vem, a consciência que se expande. E assim também, não sempre, obviamente, mas em alguns momentos do dia a dia, podemos acessar frequências de quinta facilmente. E também muitos já conseguem acessar algumas frequências de sexta e sétima dimensão. Porque as dimensões não têm parede, não tem divisa. A dimensão é apenas a consciência que se limita ou se expande de acordo com a sua vontade, o seu querer, o seu desenvolvimento. Não há nada que impeça. Então, compreender isso. Veja bem, como que nós vamos compreender isso? Aquela pessoa que vibra na desgraça, porque a coisa está piorando, porque o mundo vai acabar, porque vai haver novas epidemias, novas pestes, novas guerras, novos cataclismas, porque os governantes estão cada vez mais corruptos, afundando os países, querendo o fim da humanidade. Sim, isso é o desejo deles, mas você não precisa passar por essa situação se você tiver a frequência mais elevada. Porque você não vai precisar viver 24 horas por dia na terceira dimensão. A terceira dimensão vai deixar de existir para você antes de você finalizar a transição planetária junto com a Terra. Se você fizer pelo menos um esforço para manter a tua frequência, quem é que impede isso? Não se prenda àquilo que vai deixar de existir.
Entre na frequência nova, suba os degraus. Você é livre. Quando alguém anuncia catástrofes, você tem a escolha, ficar preso àquela energia, viver a catástrofe, mesmo sem ela ter acontecido, ou mesmo que aconteça, você vai fazer parte dela, pois é uma escolha tua, ou então você pode dizer, não, isso não é para mim, isso não vai acontecer. Eu não vou passar por isso, porque eu não preciso passar por isso. Temos escolha, sim. Escolha sempre as frequências mais elevadas. Ninguém pode te impedir. Pare de assistir telejornais. Enquanto a mídia estiver sendo paga para te iludir, ela vai continuar o jogo. Quem sabe mais adiante a mídia vai trocar de mãos e então nós vamos ver realmente o trabalho dela, que é a informação. Mas até lá, não preste atenção. E se você tiver que assistir, porque está na casa de alguém, ou algum lugar que tem a TV ligada e não tem como tapar os ouvidos, tudo que ela disser você entenda ao contrário. Então você não vai cair nas garras da terceira dimensão mais densa. Você não precisa passar por aquilo que não está no teu plano de alma, a não ser que você escolha passar por livre, espontânea vontade. Cada um vive a dimensão correspondente à sua frequência. Você quer se manter mais na quinta dimensão, na quarta dimensão? Você pode. Faça um esforçozinho, obviamente, porque de graça ninguém ganha nada. Lembre-se que o universo não dá nada para ninguém, não tira nada de ninguém. Ele troca o tempo todo. Então, ofereça alguma coisa, ofereça um esforço, o desejo de fazer diferente, de ser diferente. Ofereça um serviço, o teu querer, porque desejar e não fazer nenhum esforço vai ficar no desejo. Faça algo. Você vai ver que a contribuição, a retribuição é natural e espontânea. Nós podemos sim viver a frequência que queremos. Aí alguém diz assim, mas se uma situação está configurada, como eu não vou sentir? Se os outros estão sentindo porque está visível. Sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje o dia fosse um inverno bastante forte e a temperatura está abaixo de zero. O frio está aí para todo mundo. Quem está nessa região está sentindo o frio abaixo de zero. Mas existem alternativas. Você pode ligar o aquecedor, se é que tem. Você pode se agasalhar com mais roupas adequadas ao frio. Você se ajusta ao frio e você não passa o frio, você não sente o frio. Mas aquela outra pessoa que nada faz, está sentindo o frio, mas não coloca o casaco. Não aquece a sua casa. Vai ficar sentindo o frio cada vez mais. Pode entrar num estado de hipotermia e pode, inclusive, desencarnar. Por quê? Porque não optou por nenhuma escolha. Então, aquele que teve a escolha sábia de se agasalhar mais, porque tem um agasalho. Não vamos aqui falar daquele que não tem, obviamente. Mas quantas vezes quem mora em regiões onde há invernos mais rigorosos sabe que você tem uma roupa lá no armário, o armário não precisa. Aquela roupa mais grossa, de lã, fique lá no cabide. Você tem que usar no teu corpo. Usa até que a temperatura volte a um patamar melhor, aí você tira a roupa. É assim que se faz. O frio, ele existe porque é uma situação
meteorológica, natural, e você precisa entender que ele não vai embora porque você quer, mas você se protege. As frequências são assim, as crenças são assim, as situações que se configuram no dia a dia para a humanidade são assim. Você tem a escolha. Você pode não entrar naquela frequência, como você pode entrar naquela frequência. Você vai viver, às vezes, uma situação que nem precisava. Porque tudo se resume a um estado de ser, de sentir. Se você pode mudar o teu ser, o teu sentir, quem impede? Será que alguém pode mudar a tua consciência? Ainda temos essa prerrogativa. E graças ao plano divino, isso ninguém pode mudar em nós. E é por isso então que nós temos que entender, de uma vez por todas, estamos no final da transição do planeta Terra, estamos aqui experienciando uma transição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quantas almas existem no cosmo infinito? E apenas esse punhadinho, essa amostra, está aqui na Terra. E você e eu e todos os que estão aqui têm o privilégio de experienciar uma transição planetária em corpos físicos. Olha, eu imagino daqui uns tempos, quando nós tivermos a consciência plena disso tudo e compreender a grandiosidade disso tudo, aí sim nós vamos entender o tamanho do privilégio de estar aqui. E ficamos ali às vezes murmurando, reclamando, choramingando pelos cantos por causa de uma balinha que caiu no chão e o gato comeu. Como uma criança manhosa. Eu acho que está na hora de cada um tomar consciência de si mesmo, do seu potencial, do seu ser, de quem você é, de quem nós somos. Às vezes nós recebemos essa mensagem: vocês são muito mais do que pensam que são. E de fato, somos. Apenas ainda não entendemos ou não acreditamos. Então, que fique esse assunto de hoje, um esclarecimento pelo menos, que a catástrofe é acreditar nela. Quando acreditamos, ela está materializada. Sem dúvida. Mas se a gente compreende quem somos, compreendemos o plano de alma, os planos divinos, nada e ninguém vai tirar nossa paz. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.